Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É um grande prazer estar aqui entre colegas e colegas tão queridos para o lançamento do nosso catálogo, mapeando diálogos sobre violência e abordagens transformadoras a partir do Sul Global, o papel político da arte, da cultura e da comunicação. Esse mapeamento é fruto da junção de muitas redes de atuação no campo da pesquisa, do ensino e da extensão, né, que busca repensar o problema da violência a partir do Sul e já de modo articulado com metodologias que se propõem a transformar as condições de reprodução e legitimação da violência. Então, esse é um catálogo que a gente produziu em parte através do encontro que a gente organizou em 2022, como resultado de vários anos de pesquisa e articulação de rede por projetos como o Projeto Globo Grace, as redes e plataformas da Unidade do Sul Global para Mediação, o GESUM, do Centro de Estudos e Pesquisas BRICS, o BPC, do IRI, da PUC-Rio, e eu gostaria de abrir um pouco essa conversa com o pessoal que está aqui com a gente para pensar um pouco sobre esse processo, né? Abrir um pouco sobre esse processo de organização e também colocar algumas possibilidades de uso, especialmente didáticos e circulações possíveis do catálogo. Né? Antes disso, para dar um pouco uma ideia, né, da produção do catálogo, a gente registrou nesse processo tanto as propostas conceituais quanto práticas da organização das redes e das metodologias aqui registradas, os 5 diálogos que organizamos no seminário do ano passado, do ano de 2022, deu uma oportunidade, né, na tela de conseguir conversar com muitas das nossas parceiras e parceiros e avançar também nesse processo de disponibilizar, especialmente em português, né, abordagens transformadoras da violência que toma como central o lugar da arte, da cultura e da comunicação como lugares de produção de conceitos e produção de metodologias. O catálogo em si registra os processos e os conceitos e, no espírito de mapeamento, nas margens, encontra muitas das nossas referências, tanto as referências que guiaram os nossos processos, quanto as referências que as próprias pessoas participantes trouxeram em suas falas. Então, é um catálogo que, se valendo do modo virtual, oferece também os vídeos, né, dos diálogos, para quem quiser acompanhar e se aprofundar, né, nas discussões, as referências das organizações e dos projetos que as pessoas participantes trouxeram, né, com o intuito de ampliar um pouco o nosso campo de visão quando falamos de violência e as possibilidades de transformar, né, as condições de reprodução e legitimação da violência. Então, isso dá um gostinho do catálogo que juntamos, né, os muitos conceitos que foram trabalhados, os muitos projetos, exemplos e proposições, né, e para seguir com o nosso lançamento hoje, gostaria de chamar a companheira Marta aqui para falar um pouco sobre a rede do Globo Grace, que tornou possível, né, muito desses diálogos e que também oferece alguns caminhos para repensar, né, agendas e redes de pesquisa na área. Martinha? Obrigada, Andréia, obrigada aí por ter apresentado aí o catálogo e por ter aí ficado à frente, né, dessa organização. Também agradeço a Vicky e, claro, é uma equipe muito grande, vocês vão ver aí nos créditos do catálogo, de fato, um trabalho bem coletivo, né, e um trabalho de redes, né? Como a Andrea já destacou. Então, a gente, né, teve o DISAM, né, envolvido, a Vicky, a Vitória vai falar um pouquinho sobre o DISAM, né, foi um projeto que também
feito no âmbito do projeto Emergentes da FAPERJ, né? A gente contou com o apoio da FAPERJ, onde a gente tem esse projeto de práticas de resolução de conflitos e construção da paz. E também não teria sido possível esse projeto sem, né, essa rede a qual eu, Andréia, né, e outros estão envolvidos, que é a rede do Global Grace, né, que foi um projeto, né, é uma rede que incluiu várias outras redes, né? No final das contas é isso. Então, tudo enredado, né? Cheio das redes. E essa rede do Global Grace, aqui no Brasil, né, ela incluiu 3 organizações não governamentais, né? O Instituto Promundo, o Instituto Maria João Aleixo, né, e Observatório de Favelas, esses 2 últimos, né, sediados na favela da Maré, né, e tinha como propósito, né, o projeto do Global Grace era um projeto financiado pela Goldsmith University, mas que incluía também uma série de parceiros do Sul Global, né, então de Bangladesh, da África do Sul, né, do México, né, e aí das Filipinas, e a ideia era justamente que em cada um desses países tivesse essa parceria, né, universidade e organizações não governamentais, terceiro setor, né, até para promover, né, um diálogo entre esses diferentes mundos, né, e tentar justamente fazer esse cruzamento, né? No caso do nosso pacote de trabalho aqui no Brasil, a temática foi voltada para, de alguma forma, entender, né, as práticas artísticas e culturais como produtoras, né, de outros mundos, né, como que elas poderiam incidir, né, na alteração e na desestabilização, né, de relações de poder, relações de desigualdade que nos estruturam, né? E a gente trabalhou basicamente com práticas artísticas e culturais performadas nas periferias urbanas, né? E o catálogo ele dá uma mostra um pouco, né, disso, né? No último dia do encontro, que foi o dia presencial, né, a gente teve, né, a participação, portanto, né, de pessoas que tiveram envolvidas com uma das residências, né, que foi uma residência que ocorreu na Arena de Cro, né, e que juntou também várias redes. Foi um encontro de redes, porque juntou, né, a Companhia Passinho Carioca, né, juntou também, né, o coletivo Mulheres ao Vento, né, a gente teve a participação da Andresa e da Simone, e, enfim, e que gerou um espetáculo que foi o Na Manha, que foi uma videodança, né, que a princípio, né, esse espetáculo estava programado para ser presencial lá na Arena de Cro, mas a gente foi atravessado, né, por uma pandemia e depois, né, de uma forma muito criativa e potente, elas conseguiram, né, construir de modo coletivo essa videodança, né, que foi apresentada lá no dia do seminário, né, no dia do encontro, e que está aí registrado nesse catálogo, né? Então, o que a gente pode dizer é um pouco isso, né? Que isso é resultado de uma série de encontros também, desencontros, né? Porque as pessoas tiveram que se desencontrar em função da pandemia, e eu, inclusive, que não pude ir no último dia, né? Que estava programada aí do encontro, porque fiquei com Covid. Então, também fui atravessada aí pela Covid, mas a Andrea me substituiu aí nesse dia e o resultado enfim, foi muito bom, né? E eu acho que o próprio nome aí, catálogo, né? A gente ficou pensando qual que seria o nome, né? Que a gente daria enfim, para esse registro, para esse mapeamento, né? Para essa análise, e aí a gente pensou em catálogo, de fato. E acho que isso registra muito, né? Vamos dizer assim, essa interseção, né? Entre a academia, né? E o mundo das artes, da cultura, né?
E um dos propósitos desse catálogo é justamente tentar, né, ou seja, a partir, né, da arte, a partir da produção cultural, a partir de diferentes linguagens estéticas, né, pensá-las como produtoras de conhecimento, de teoria, de conceitos, de metodologias, né? Então, fica aí para vocês e espero que gostem. Muito obrigada, Marcinha, e por abrir também esses contextos, né, nomear também essas parcerias, está aqui nossa ficha técnica, né, todas as pessoas que apoiaram e tornaram possível esse processo, né, desde a produção do catálogo e da organização do seminário, que possibilitou, né, essa junção das redes, a própria relatoria que o corpo discente, especialmente do programa de graduação de Relações Internacionais do IRI, da PUC-Rio, participaram também, nossas parceiras na FRJ, né, entre outras que se encontram através do GESUM, que a Vicky vai já já, né, abrir um pouco com a gente. A gente acha muito importante abrir esse processo de organização e de registrar a memória, entendendo que o processo de produção de conhecimento é atrelado, né, às condições de sua produção, né, e que mais e mais a gente precisa levar a sério essas condições de produção, especialmente quando a gente está propondo metodologias coletivas de produção de conhecimento, né? A aposta na arte, como a Marta colocou, né, e esse reconhecimento do lugar político da cultura e da comunicação, em grande parte, veio em resposta, né, esses últimos anos que a gente vem vivendo, disputas por narrativas muito acirradas, né? E aí a gente seguiu, aliás, com uma das prioridades estratégicas colocado por nossa organização parceira, o Observatório de Favelas, especialmente no nome da Isabela Souza na direção, né, que por volta do ano 2018, 2019, tornou uma prioridade estratégica, né, o uso da arte como linguagem, né, como uma linguagem que comunica, uma linguagem que tem o potencial de democratizar processos de produção de conhecimento, uma linguagem capaz de perceber processos sociais, políticos, econômicos, entre outros, e uma linguagem técnica racional muitas vezes não é capaz de captar e nem de incidir diretamente, né? Então, essa aposta, né, se materializa nesses diálogos nas pessoas que trouxeram pessoas que atravessam os campos da academia, da sociedade civil, da arte, da produção cultural, entre outros espaços educativos, né? E aqui temos os nomes, né, de todas as pessoas que se envolveram no processo e também, claro, a nossa equipe de design e diagramação, a Flávia e o Vinícius, né, que foram essencial em pensar em formas de comunicar, inclusive, os conceitos de forma estética, né? E fica esse desafio, especialmente para pesquisadoras e pesquisadores e quem atua nos sistemas, né, educativos e acadêmicos, para explorar o potencial, né, da linguagem artística como método de pesquisa, como método de ensino e de incidência de modo mais geral. Então, muito obrigada, Marta, por trazer um pouco essa perspectiva para a gente, né? E esses processos todos se tornaram possível a partir das plataformas criadas e protagonizados em grande parte, né, pela rede do GESUM, da Unidade Sul Global para Mediação, do BPC, do IRI da PUC-Rio. Aí eu vou passar a palavra para a Vitória Santos falar um pouquinho sobre o propósito dessa rede e a necessidade também da gente pensar e ampliar esses caminhos de troca e diálogo. Ótimo, obrigada, Andréia. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu falo como pesquisadora da Unidade do Sul Global para Mediação, né, que a Andréia mencionou, e eu queria só apresentar um pouco essa unidade, um pouco da sua trajetória e o momento em que ela se encontra atualmente, né, e como que ela chega, então, a participar dessas redes que compuseram esse evento, né. A unidade ela é um projeto do Instituto de Relações Internacionais, da PUC-Rio, o IRI, por meio do BRICS Policy Center.
e ela é uma plataforma de produção de conhecimento, de pesquisa, de treinamento, sobre um amplo espectro de atividades que estão relacionadas à produção da paz, desde práticas de negociação até operações de paz, práticas entendidas de forma mais ampla como parte de uma transformação de conflitos. É, e a partir do DISAM, a partir dessa unidade, a gente tem produzido conhecimento e práticas também de ensino e de treinamento ao longo da história do projeto, né? E especialmente agora, em 2023, esse projeto está completando 10 anos. Ele foi fundado em 2013, com o apoio da Embaixada da Noruega no Brasil, que havia naquele momento um objetivo de disseminar uma cultura de mediação e resolução de conflitos, principalmente entre um grupo de países do sul global que se entendia que participavam de forma mais incipiente nessas práticas, da forma como elas eram definidas, principalmente a partir do norte global, né? Então, né, naquele primeiro momento, a ideia era um pouco fazer uma disseminação desse conjunto de conceitos e práticas de resolução de conflitos, por exemplo, através da realização de escolas de inverno, espaços de ensino que reuniam pessoas de várias partes do mundo, de treinamentos que eram oferecidos a diplomatas no Itamaraty também, em termos de práticas de mediação, né? E esses desenvolvimentos eles respondiam a um diagnóstico sobre a necessidade de fortalecer capacidades locais, principalmente institucionais, tanto entre atores governamentais quanto não governamentais, no campo da chamada resolução pacífica de conflitos, né? E aí havia esse diagnóstico de que a falta de participação desses atores do sul global contribuía para uma erosão da legitimidade desses quadros internacionais através dos quais se pensava a produção da paz. E aí, no nosso contexto, isso ganhava contornos mais específicos, partindo não só do sul global, mas também da América do Sul, né? Que é uma região que é entendida, às vezes, como um quebra-cabeça nesse campo de estudos, por ser, ao mesmo tempo, uma região na qual existe uma baixa presença de conflitos na forma como eles são tradicionalmente definidos, né? Interestatais ou guerras civis, ao mesmo tempo em que havia uma grande quantidade de outras manifestações de violência organizada que desafiavam esses conceitos, né? Isso especialmente no contexto da América Latina, e isso colocava vários desafios para aqueles conceitos que a gente vinha se familiarizando no campo da resolução de conflitos e que a gente vinha buscando disseminar, mas também traduzir, adaptar para os nossos contextos, né? Com todos os desafios que vinham disso a partir dos limites dessas práticas, desses conceitos. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse movimento cada vez mais ao longo desses 10 anos de pensar esses conceitos e práticas cada vez mais a partir do sul global e menos como uma adaptação daquilo que vinha sendo desenvolvido e pensado no norte global, e especialmente a partir dessas experiências da América Latina, né? E com isso, essa unidade foi se consolidando ao longo do tempo como um espaço para essa construção de capacidades, disseminação e produção coletiva de conhecimentos sobre essa transformação de conflitos, entendidos de forma mais ampla, aqui em contextos latino-americanos e a partir da experiência latino-americana, né? Então, eu queria só enfatizar alguns eixos de pesquisa que a gente tem desenvolvido dentro do DISAM, dentro da unidade, para dar uma perspectiva de onde a gente se encontra no momento, né? Um primeiro eixo que tem sido mais desenvolvido e que tende a ganhar mais força, especialmente agora, com a mudança de governo, é o campo de discussões do gênero, paz e segurança, dessa agenda gênero, paz e segurança, que ganha espaço internacionalmente, principalmente desde 2000, com a adoção pelo Conselho de Segurança da Resolução 1325 sobre mulheres, paz e segurança, que é uma agenda internacional que vai ser incorporada e adaptada para contextos nacionais de formas diversas. Então, a gente tem tido essa agenda de pesquisa coordenada pela professora Paula Drummond, que é coordenadora adjunta do DISAM, e que
tem olhado para como os diferentes países latino-americanos têm feito essa incorporação, incluindo no contexto brasileiro, onde existe a perspectiva de que essa agenda ganhe mais espaço na nossa política externa e, eventualmente, o nosso Plano Nacional de Ação sobre como implementar essa agenda seja atualizado. Um segundo eixo que teria a ver com operações de paz, estabilização, contra-insurgência e práticas de militarização, que tem sido mais conduzido pela professora Maíra Simão, também do IRI, e no qual eu tenho contribuído também, que olha para essas várias formas de intervenção internacional e domésticas. Um terceiro eixo que tem a ver com desarmamento e controle de armas na América Latina, conduzido pela professora Mônica Hertz, que é coordenadora do DISAM, e que a gente tem investigado também esses fluxos de armas leves na América Latina e como que eles se conectam com transformações em sociabilidades violentas em países latino-americanos. E um quarto eixo que eu destacaria que tem a ver mais propriamente com processos de paz e práticas de transformação de conflitos, como no caso da pesquisa da professora Isa Mendes, que tem olhado para diferentes processos de paz no contexto colombiano, né? E de forma mais ampla, para finalizar, né, o DISAM tem buscado facilitar essa criação de espaços de diálogo e de colaboração, como foi também o caso desse evento, do qual a gente participou na organização, né, e que deu origem a esse catálogo, e que sejam espaços nos quais esses contextos do sul global, e especialmente contextos latino-americanos, sejam reposicionados como espaços de produção de conhecimento, de soluções e de imaginários alternativos que vão para além desses entendimentos tradicionais sobre a organização da violência e sobre a construção da paz. Opa, muito obrigada, Vitória, por trazer um pouco essas perspectivas a partir, né, da unidade. Esse reposicionamento que você traz, que a gente entende no catálogo também como um reposicionamento metodológico, né, faz com que a gente possa perceber o problema da violência em outros termos e também, né, caminhos transformadores. Né, como você colocou, né, a necessidade de reposicionar o sul global não como um laboratório de experimentação ou como um contexto ou caso passivo, mas como um produtor de conhecimento, realmente muda os termos, né, da conversa. E, em parte, o propósito do catálogo é bem isso, oferecer um recurso, né, especialmente em português, como a gente vê que muitos dos materiais que estão disponíveis em relação a metodologias transformadoras, seja através da artes, outras linguagens, tendem a ser produzidos ou em inglês ou em espanhol, às vezes, né? E a gente achou muito importante poder juntar alguma dessas perspectivas, alguma dessas propostas, algum desses caminhos em português e oferecer esse catálogo como um passo, né, no caminho de refazer o nosso sistema de referência. E aí eu acho que fica o desafio para quem atua de dentro da academia para ampliar a sua noção, né, do que é um arquivo, né? E de quem pode ser uma interlocutora ou interlocutor nos processos de produção de conhecimento. O catálogo, como a Marta falou, né, é uma linguagem que a gente optou inspiradas especialmente pela linguagem artística, né, entendendo que quando a gente escapa do modelo de artigo ou de livro, muitas vezes o que é colocado não é levado a sério como produção acadêmica, e estamos aqui para desafiar também o nosso imaginário intelectual, né, e convidar, né, também a essa postura, né, de repensar como que pesquisamos, como que ensinamos, né? Então esse é um catálogo que a gente pensou para possível inclusão, por exemplo, em programas de cursos, de disciplinas, cursos livres, né, disciplinas acadêmicas, na pós, na graduação, exatamente por juntar muitos sistemas de referências distintos, né? De nenhuma forma serve como um texto que comprova ou argumenta uma abordagem ou outra, né? Mas que multiplica os caminhos para conceituar, né, e propor intervenções, né, nas reproduções de violência que a Vitória colocou, especialmente nas pós-colônias, no sul global, na América Latina, no Brasil, nos Brasis que habitamos,
né, escapa realmente às categorias prontas que herdamos para pensar a violência, né? Como a Vitória colocou, especialmente nós que atuamos aqui dentro do contexto das relações internacionais, né, a gente é muito habituado e habituada a trabalhar com a violência a partir da categoria ou de guerra interestatal, né, ou de conflitos intraestatais, né, que toma como parâmetro o Estado, né, e entendendo o Estado como o detentor, né, do monopólio do uso legítimo da força. E essas categorias fazem com que não seja possível perceber as múltiplas dimensões, inclusive das violências estatais, né, que escapam às categorias de guerra e até, né, de muitas das formas que pensamos conflitos hoje em dia. Então, o catálogo também traz essas perspectivas sobre os determinantes da violência, né, esse desafio em relação às categorias analíticas, normativas e empíricas que utilizamos para pensar, né, o problema da violência. E assim, eu queria abrir também agora um espaço para a gente ouvir um pouco das nossas relatoras, das pessoas que se envolveram no processo, né, que acompanharam também, né, a produção desses diálogos, e que possam também oferecer outras possibilidades para a gente pensar os próximos passos. Então, para começar, vou passar a palavra para Camila Oliveira, assim, que foi, na época, estava como estudante da graduação do IRI da PUC-Rio, né, e que participou na relatoria, na autoria, né, de alguns desses diálogos. Obrigada, Andréia. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, primeiramente, para falar um pouco sobre como foi acompanhar e contribuir, né, com esse processo de produção do catálogo, que para mim foi bastante positivo, né? Eu pude conhecer o trabalho de alguns pesquisadores, professores, artistas, ativistas, comunicadores, né, que têm contribuído bastante no debate em torno da violência. E eu fiquei responsável como relatora, né, pela mesa 3, que buscou trazer algumas reflexões em torno do papel político de práticas artístico-culturais como abordagens potentes de se pensar a questão, a problemática da violência e da desigualdade, né? Principalmente numa tentativa de mobilizar e formular novas metodologias que levem em consideração questões de raça, gênero, território, de uma forma interseccional, né? E essas reflexões trazidas, né, trouxeram alguns exemplos de narrativas contra-hegemônicas, com foco principalmente em movimentos coletivos e populares, numa articulação política e social, né, em destaque, em defesa do direito à vida e à memória, ao direito à cidade e justiça social, né? É, e como a gente viu, na minha mesa a gente teve alguns exemplos trazidos pela Grace Kelly, em torno das práticas museológicas, né? Alguns exemplos trazidos pelo ASUS, falando um pouco sobre a questão da curadoria, trazendo trabalho de alguns artistas que veem o mundo como trauma, ferida, né? E como os seus trabalhos são uma via de possibilidade para a discussão da violência, à medida que a violência atravessa determinados corpos na sociedade, e como que esses trabalhos eles podem ser vistos também como uma forma de curativo, de você redimensionar também essa questão da violência, né? A maneira como a gente vivencia a violência. Eu acho que foi bastante importante, né, todo esse processo das mesas e tudo mais, para a contribuição em torno do discurso, dos debates sobre violência, para a gente aprofundar mais sobre
as discussões, né, do que a gente entende por violência e trazendo principalmente essas vivências e experiências de pessoas marginalizadas, de grupos marginalizados, invisibilizados, que são marcados historicamente, estruturalmente pela violência, né? Como uma forma também de ajudar a gente a repensar algumas políticas públicas, como, por exemplo, a política pública de segurança, políticas públicas voltadas para o direito à cidade, para o direito à memória, né? E, enfim, acho que foi até algo que foi bastante trazido durante as mesas, né? Sobre essa questão da mudança de perspectiva, sobre essa necessidade de mudar os termos das disputas de poder, né? E algo que para mim foi extremamente interessante, trazido na fala final ali da nossa mesa, da mesa 3, que foi quando o Robert Schilling ele falou sobre a necessidade de reapropriação e ressignificação dessa disputa de poder para a gente falar com, contra e ao lado de poder, né? Como que isso é interessante. Enfim, eu espero ter trazido um pouco, ter ajudado um pouco, contribuído, assim, de alguma forma nesse debate. Eu espero que as outras pessoas que estão aqui presentes também possam falar um pouco das suas experiências como relatores e sobre também como que o catálogo, enfim, é bastante importante para a gente realmente tentar redimensionar e trazer essas novas metodologias e perspectivas quando a gente pensa sobre a questão de violência e desigualdade. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço, Camila. É muito bom poder contar com a sua contribuição. E eu acho que você deixou o gostinho, né? Todo mundo querendo agora. Quem não estava presente desse diálogo, assistir, né? Trouxe várias referências que ajudam a concretizar um pouco o que a gente está falando aqui, né? Que é a potência dessas perspectivas para redimensionar, como você colocou, o problema da violência, né? E tudo que isso implica metodologicamente falando, né? Porque no momento que a gente propõe o recentramento a partir do Sul, a gente traz a questão do território. Para pensar território, a gente precisa começar a pensar sobre categorias de localização e posicionamento que muitas vezes são relegados a categorias identitários ou individualizados, né? Mas que de fato, como você colocou, a partir da perspectiva interseccional, né, tem um papel estruturante, né, em criar os determinantes da violência. Então, repensar as categorias de raça, de gênero, sexualidade, território, como estruturante, de fato, né, acabou sendo um passo necessário, uma pré-condição para a gente entrar nesses diálogos, e muitas das pessoas, tanto no diálogo que você trouxe quanto os outros, abriram seus processos de como fazer isso. Porque eu acho que às vezes a gente fica numa conversa meio abstrata, a gente entende que a gente precisa desafiar, né, os conceitos herdados a partir do norte global, mas quando a gente começa a tentar mobilizar outra linguagem, outra forma de expressar, de pensar, né, e de comunicar, a gente ainda acaba caindo, né, numa linguagem mais viciada, né, na nossa formação. Então, muito bom ter essas referências específicas, né, de trabalhos, pessoas, interlocuções que ofereceram, né, alguns caminhos nesse sentido. Então, obrigada, Camila. Próximo, acho que o Gabriel vai querer também compartilhar um pouco, né, essa perspectiva em relação à relatoria e participação no processo. Gabriel? Sim, obrigado, Andréia, obrigado a todas. Também agradecendo, primeiramente, o convite, né, de ter sido parte desse catálogo. Eu, na época, também estava na graduação, no evento, e fiquei responsável por fazer a relatoria do primeiro diálogo da série dos debates. E como um debate, um diálogo de abertura, né, trazia a questão da arte, das estéticas decoloniais e dessa resistência a partir do movimento Strike MoMA, do Museu de Arte Moderna em Nova York. E teve contribuições da Kinsey
Cornejo, do Nelson Maldonado Torres e da Nitasha Dilon, que trouxeram reflexões muito interessantes sobre o papel da arte e do artista e do museu, tanto na produção como na circulação de arte, e da arte como resistência, nesse processo. E o que eu achei interessante, especificamente, né, revisitando o próprio diálogo no momento de fazer a relatoria, é perceber que cada palestrante, cada pessoa ali envolvida no diálogo, trouxe uma perspectiva diferente dentro da mesma temática, assim, que dialogavam diretamente, mas cada um trouxe pontos específicos, né? Então, foi interessante ver que a Anitasha falando mais especificamente do Strike Moment, de como eles se articulavam, qual era a posição do movimento que eles estavam ali reivindicando e trazendo vários questionamentos sobre o conhecimento gerado, né, pedagogias geradas dentro do... Ih, tem um gatinho falando aqui, gente. Mas a, a pedagogia criada a partir dos movimentos, né, o que essa articulação em redes, em movimentos sociais, como que elas são potentes em pensar em formas de produzir conhecimento e disseminar conhecimento, e a arte nisso, né? Então ela bota perguntas como o que é a arte gerada por movimentos, é a pedagogia gerada por movimentos, a pesquisa gerada por movimentos, o papel do artista hoje, né, nesses circuitos de arte que muitas vezes estão muito dinheiro, muito capital envolvido, né? Ela traz também essa questão do próprio MoMA, por ser um museu de arte moderna, ela traz isso como um projeto, né, da modernidade, que tem suas raízes coloniais e sua reprodução constante disso, e que isso é visto na, na mesa, né, nos diretores do MoMA, quem está ali decidindo quais artes vão ser expostas, quais artes não vão ser expostas, o que que entra, o que que sai. Normalmente são homens brancos super ricos e, e nesse sentido o próprio museu reproduz essa colonialidade da modernidade, né? E o Strike MoMA como um movimento que realmente busca expor e realmente desestruturar essa estrutura, né, colonialista dentro do próprio museu, é, discutindo desde o que a Andrea está falando de território, então começa realmente o direito da terra, aquele museu construído ali, como que esse direito a construir aquele museu, a ter esse tipo de projeto de poder ali instalado, né, e, por onde que isso passou, como que isso foi atravessado, e que dessa forma o próprio museu, dentro desse projeto moderno e colonial, ainda reproduz as formas de colonialismo e políticas de assimilação e branqueamento, exatamente também por esse poder de se apropriar dos movimentos políticos de libertação, né, que é sobre isso que o Strike MoMA fala, sobre libertação para além das fronteiras do Estado-nação. Isso foi muito interessante na primeira fala do diálogo. E depois também o Nelson Maldonado Torres trouxe também uma perspectiva da gente não ter ingenuidade também ao falar sobre a arte de forma geral, porque não pensar, não enquadrar a arte fora de um sistema de violência, porque isso também tem os seus perigos. Ele trouxe também uma perspectiva crítica, falando que a arte, o circuito da arte, também produz desigualdades e também pode reproduzir estéticas que acabam, né, reforçando a estrutura que a arte, numa ideia que talvez um pouco menos crítica, faz pensar a arte como algo retirado desse enquadro capitalista de acumulação de bens, e que, na verdade, ele trouxe essa perspectiva de que nós temos que ser atentos para não ter esse tipo de perspectiva, porque a arte, sim, ainda é guiada por leis econômicas e utilitárias, e, e
E nesse sentido, o Strike MoMA traz essa explicitação dessa estrutura e que os movimentos sociais, o Strike MoMA combina descolonização, abolição, anticapitalismo, antiimperialismo e crítica do patriarcado para decepcionalizar o museu, né? Foi o que ele disse. E no sentido de falar que ele não é um ponto fora da curva, ele, assim, junto com outros, repete esse papel colonial ainda dentro do mundo da arte. E que, nesse sentido, é importante, né, a formação dessas redes, desses movimentos de resistência, para todos estarmos atentos a isso e vendo como espaços que podem se apresentar como progressistas, né, como trazendo artes diversas, mas ainda reproduzindo uma certa ordem de poder. E, por fim, a última fala foi da Kency Cornejo, e que foi interessante porque ela trouxe uma fala mais pessoal, ela trouxe experiências da família dela, que foram afetadas por disputas geopolíticas, né, em El Salvador, e como que a experiência dela, da família dela em El Salvador, por causa da Revolução Sandinista na Nicarágua e a proximidade com Cuba, trouxe também uma violência para dentro do país, né? Uma violência antinegra, anti-indígena, uma violência contra a população LGBTQIA+. E, nesse sentido, ela traz a arte resistência, né? A arte como em fotografia, performance, vídeo performance, produzida, né, ali localmente e trazendo uma denúncia sobre todos esses tipos de violência, todas essas explorações, tipos de explorações de trabalho e como isso afeta mulheres e pessoas negras e indígenas e trouxe esse ponto, né, exemplos, né, no momento ali da fala dela, ela mostrou pra gente, né, nesse ambiente virtual, como a Andrea falou, a gente teve esse benefício de poder compartilhar a tela, mostrar as artes, então foi muito interessante porque no fim meio que os três se amarraram ali a partir desses novos diálogos propostos nesse pensamento de descolonizar o circuito de arte mainstream, né, como é o MoMA, como são vários grandes museus, né, todo esse circuito de muito dinheiro, né, de pessoas muito ricas que estão ali acionistas desses museus e que estão decidindo ali e que, na verdade, repensar o papel dos artistas dentro desse circuito e como trazer uma arte que esteja em diálogo com o combate à violência de forma efetiva, né, em todas as suas dimensões. Então, foi um exercício muito interessante, porque também na relatoria a gente tem que ir, voltar, prestar atenção, ver ali o que a pessoa está falando. Então, assim, foi um exercício muito, muito bom para trazer essas reflexões que né, a gente está nesse campo decolonial, metodologias alternativas. Então, é um esforço que a gente tem que fazer a mais mesmo, de pensar essas estruturas e ir atrás mesmo, né, dessa desconstrução desse conhecimento que vem para a gente de forma tão sólida desde sempre. Então, é isso. Muito obrigado. Opa, obrigada, Gabriel. Muito bom te ouvir. Eu acho que a sua fala é igual a da Camila, né? Deixa aquele gostinho de quem ainda não teve a oportunidade de ouvir os diálogos, né, que estão lá no nosso canal do YouTube, um link, inclusive, que está disponibilizado também no catálogo, nas referências, né, mapeadas nas margens do catálogo. Né? E eu acho que você traz uma questão central, né, para a operacionalização dessa proposta epistêmica e política, que é esse processo de repensar, né, o lugar de sujeito e objeto de produção de conhecimento, né? Tanto em relação a como que a gente pensa
né, as possibilidades de reconstruir as relações com os movimentos sociais. A gente vê, especialmente no contexto brasileiro, né, que a gente está num processo de curricularização da extensão perante a lei federal que afeta todos os programas, né, de todas as universidades do Brasil, né, que implica necessariamente em repensar o lugar da academia, né, perante a sociedade, né? Então, como que geramos agendas, né, em comum, métodos de produção de conhecimento articulado, né, e quebra um hábito tanto em relação aos movimentos sociais quanto em relação aos artistas, pessoas artistas e no mundo artístico, como você traz, Gabriel, de utilizar de forma muito oportunista, como estudos de caso, né? Da mesma forma que a Vitória trouxe o posicionamento do Sul Global como laboratório do Norte no campo, né, de transformação de conflito, a gente vê também a academia reproduzindo relações de mediação, né, e tradução unilateral de conhecimentos produzidos, né, para além dos muros da academia. E aí, claro, né, o lugar da memória é central como base do discernimento intelectual e artístico e político, né? E é interessante você traz experiências tanto de museus, né, imaginações museológicas institucionalizados, né, de referência no circuito das artes, e a Camila trouxe a experiência de museus comunitários e populares, né, que desafiam, né, e no mesmo tempo, né, instrumentaliza esses dispositivos museológicos, né, para recentrar o lugar da memória em processo de produção de conhecimento. Eu acho que foi chave também ouvir de você, né, esse movimento logo nas nossas aberturas, né, no diálogo que você relatou, de romper um pouco com essa romanização da arte, né, que especialmente para quem, né, não atua, não vive da arte, né, é muito fácil a gente entrar nessa cilada, né? E no momento que a gente entende que a arte é tão inserida nos circuitos, né, de capital, como você falou, é tão inserida na sociedade que produz, né, todas as violências que a gente está falando, isso necessariamente faz com que a gente precise repensar o lugar da arte, né? E aqui muito das nossas interlocutoras e interlocutores trazem, né, essa ideia da arte como uma forma de alargar o nosso imaginário político e conceitual, né? Então, algo que produz, né, outras formas de pensar e de comunicar. Então, muito obrigada, Gabriel, por trazer alguma dessas referências. E agora, por último, vou passar a palavra para a Flávia Ramon, que faz parte, né, do processo de organização do programa de pós-graduação da PUC Rio, participou das oficinas de pesquisa da pós que aconteceram de modo paralelo, né, a esses diálogos, e que teve muito esse propósito de criar espaços mais colaborativos para a gente reinventar esses caminhos, né? Porque esses caminhos não são dados, né? Então, exige muita coragem intelectual e criatividade para repensar como, né, pensar sobre os problemas da violência e incidir, né, de formas mais situadas, né, nos contextos nos quais a gente está inseridas e trabalha. Então, Flávia, está contigo. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer a Andréa, a Marta, a Vitória e todas as outras organizadoras. Foi um momento muito especial ter participado desse evento ano passado, porque justamente a Andréa acabou de dizer isso, que esses caminhos não estão dados. E eu estou no doutorado e essa trajetória no doutorado foi muito tortuosa, assim, foram muitos caminhos diferentes e eu fico muito feliz de poder estar no núcleo e fazendo essas redes que acreditam em arte como metodologia e podem trazer para a gente essas novas possibilidades e horizontes. Então, eu participei nessa ocasião do, da sessão 2. Eu esqueci o nome agora, que estava com um documento aberto para poder ler para vocês, mas enfim, eu apresentei na época o que eu estava trabalhando no doutorado, que era um trabalho que já mudou, então eu só
queria mencionar aqui que o trabalho envolvia metodologias artísticas como ferramenta, e agora eu já trabalho há um ano com pessoas migrantes LGBT no acolhimento em uma ONG, no acolhimento afetivo e na inserção social dessas pessoas. E estou trazendo isso agora para o meu. A André abriu ali, né? Sobre imaginários e projetos coletivos em defesa da vida, como reconstruir os termos da disputa, nome da sessão. E aí eu estava trabalhando com migrações de LGBTs para grandes cidades dentro do Brasil, esse imaginário da grande metrópole. Mas agora eu estou trabalhando com pessoas migrantes e refugiadas LGBT internacionais, e minha pesquisa tem se mostrado muito mais. Eu descobri isso ao longo, né, desse processo de pesquisar, muito mais narrativa do que formalista. Então, realmente, essa descoberta de outros horizontes intelectuais, possibilidades de processo de pesquisa e se deixar perder na pesquisa, foi vindo em conjunto com essa rede de entender a arte como metodologia e de entender outras possibilidades que não se restringam ao técnico racional. É. E aí agora eu estou no momento do trabalho de campo em que eu estou trabalhando com algumas pessoas migrantes e refugiadas LGBT na perspectiva de autorreconhecimento de si, situadas no contexto carioca ou da grande cidade do Rio de Janeiro. E como ferramentas, eu estou trabalhando com contracartografias sociais e cartografias afetivas. E é importante trabalhar com cartografia por um motivo. Eu estava lendo um texto esses dias que diz assim que situar-se em um mapa é a reafirmação de que se existe. Não necessariamente um mapa cartográfico oficial, mas um mapa que pode ser o mapa da sua própria memória. E para fazer isso, nesses encontros com essas pessoas, a gente vai construir esses mapas próprios a partir de desenho, colagem, uma autorrepresentação afetiva de si no mundo. E, assim, sendo bem breve, eu estou feliz de ter chegado nesse ponto no trabalho, porque não seria possível se Andréa, Marta e outras pessoas não tivessem chegado para mostrar que esses caminhos são possíveis. Então, eu estou conseguindo realizar, e isso é muito bom, assim, 4 anos de doutorado, agora um pouquinho mais, e no meio disso veio essa chance, essa construção de uma rede que tem sido muito positiva para mim e para várias pessoas que estão construindo isso. Então, obrigada. Opa, muito obrigada, Flávia. É tão bom ter essa perspectiva, né, das várias redes que se juntaram, processos que se juntaram para possibilitar, né, esse trabalho. Eu acho que você traz uma questão muito central para quem está em processos de formação e atuação, né, na academia, que é como combater o isolamento também, né, que muitas vezes é colocado na lógica produtivista, né, da lógica avaliativa, inclusive, do próprio sistema educacional, e poder circular essas referências de caminhos possíveis. Então, te ouvindo, Flávia, ouvindo a Camila, Gabriel, né, eu acho que é muito importante que esses relatos circulem, né, especialmente para estudantes, né, perceber, né, que é possível construir novos caminhos, é possível redesenhar os mapas, como você diz, que nos orienta, desorienta e reorienta, né, no sistema educacional, né? Então, quero agradecer muito pela contribuição de vocês, né? Abrir aqui, caso alguém queira contribuir mais alguma coisa, comentar, perguntar, fazer sugestões, inclusive em relação, né, aos próprios usos, né, possível do catálogo. Mais alguém antes da gente fechar? Só agradecer mesmo aí todo mundo, o pessoal da relatoria, também do workshop. Pena que não tive presente para, enfim,
enfim, ver em loco tudo isso, mas gostei muito desse resultado aí do catálogo. Obrigada, Marta. Então, talvez só para fechar, como muitas pessoas não podem estar aqui com a gente hoje, né? Mais uma vez agradecer todas as pessoas que se envolveram nesse processo, né? Na organização, a contribuição de muitas pesquisadoras, das redes que a Marta e a Vitória colocaram foram essencial, como está aqui, né? Na nossa ficha técnica, a Maíra, a Paula, a Flávia Guerra também, da FRJ, que fez parte da organização do seminário e trouxe também, né, as suas redes, né, as alunas da pós que também fizeram parte, né, da organização, a Ana, a Lucia, a Tatiane, a Vitória Mota, a Vitória Santos já falou como pesquisadora também, né? Mais uma vez, todas as pessoas da relatoria, a Beatriz, a Bruna, a Camila e Gabriel que falaram hoje, a Caterine, Letícia e Vitória também foram essencial. E eu acho que fica o convite também para a gente que atua inclusive como professoras, educadoras, né, de buscar esses caminhos de articulação entre o campus de ensino e pesquisa e extensão, né? Muitas vezes a gente toca essas frentes de modo também mais isolado, mais separado, e nesse processo de produção catálogo, a gente experimentou uma forma de juntar, inclusive, projetos de pesquisa que as pessoas, né, pesquisadoras estavam tocando, com os nossos trabalhos dentro de sala de aula, né, envolver as perspectivas de estudantes foi essencial para garantir a relevância, inclusive, do que estava sendo produzido, para renovar as nossas perspectivas e conceituações na área, né? Então, fique também, né, esse convite de repensar nossas interlocuções e arquivos nos processos de produção de conhecimento, tanto dentro dos contextos acadêmicos, né, em relação a corpos discentes, docentes, técnicos, administrativos, funcionários de modo geral, que tornam possível, né, esse espaço educativo, e também repensar, né, contextos artísticos, contexto social e civil, também como espaços educativos, espaços que fazem suas pesquisas e produzem conhecimentos e também criam espaços formativos, né, para pessoas de formas múltiplas. Então, fique registrado aqui esses nomes das pessoas que contribuíram, né, também no design da diagramação, que a gente já citou da Flávia e Vinícius, que foram essencial, todas as parcerias que tornaram possível e ampararam esse processo, né, desde o IRI da PUC-Rio, né, e seus centros de pesquisa GESU e BPC, né, a FAPERJ, a Marta colocou já, né, o projeto Emergentes do GESU e CAPES-Sprint, que foram essencial para tornar possível as nossas redes do Grace, nossas parceiras lá da FRJ, do IRIS, está vendo que há muita gente que se envolve para tornar algo isso possível, né? E todas as pessoas participantes que também estão nomeadas aqui, que contribuíram seu tempo, seus conhecimentos, seus arquivos que estão disponibilizados aqui nesse catálogo, né? Então, que o catálogo possa circular, né? Dar visibilidade a essas referências e esses outros sistemas de referências que possam facilitar, né, e pavimentar alguns caminhos para a gente ir inovando e renovando, né, nessas formas de pensar a violência a partir do sul global, né, e recentrando as metodologias artísticas, né, e as linguagens, tanto no campo da comunicação e da cultura, que são capazes de democratizar os processos de produção de conhecimentos na área. Então, mais uma vez, né, agradeço a todas as pessoas envolvidas, né, e vida longa, né, para essas redes, que o catálogo circule e possa servir como inspiração, como modelos de registro, de memória, né, e de processos de inovar os nossos sistemas de referência. Obrigada, gente.